Um enorme bloco de gelo tem as principais potências econômicas e geopolíticas do planeta lutando desesperadamente por ele. Será que ficaram sem gelo para as bebidas ou é uma nova e astuta forma de combater o aquecimento global? Brincadeiras à parte, o Ártico tem sido o foco das grandes potências há muitos anos, e, devido ao aquecimento global, o interesse na região aumentou exponencialmente. Diversas oportunidades estão surgindo, anteriormente encobertas por extensas camadas de gelo, e, como é de praxe, Europa, Estados Unidos, China e Rússia estão competindo para ver quem rompe a barreira primeiro. No entanto, o que realmente desperta tanto interesse e leva essas potências a investir em recursos significativos para explorar essa área? É o que vamos descobrir hoje. Então, fiquem à vontade. Não esqueçam de curtir o vídeo se você aprender ou tiver alguma diversão em algo, e principalmente se inscrever para continuar vendo vídeos como esse. Sem enrolação, voltamos ao ponto. Iniciamos desde o começo, abordando o Conselho Ártico, que não constitui um pacto entre povos do Ártico para estabelecer um governo na região. Ele é, na verdade, um fórum intergovernamental que debate questões relacionadas ao Ártico, incluindo a participação de representantes de comunidades indígenas. O que merece destaque aqui é que existem dois tipos de membros deste conselho. Por um lado, temos os Estados-membros, que abrangem Canadá, Rússia, Noruega, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Islândia e Finlândia, essencialmente os países com fronteiras diretas com o Ártico. Por outro lado, temos os países observadores. Eles receberam esse status por estarem mais próximos do Polo Norte do que do Equador. Contudo, como o próprio nome indica, são meros observadores e não detêm efetivo poder de decisão. O aspecto mais intrigante é a presença da China, uma nação sem fronteiras diretas com o Ártico, sendo reconhecida como país observador. No entanto, é o país que, de longe, demonstra maior insistência nessa região. A pergunta crucial é, por que, durante a Guerra Fria, o Ártico já servia como uma espécie de barreira natural entre as duas grandes potências militares da época? Mas, naturalmente, isso chegou ao fim com a queda da União Soviética. Desde então, o aquecimento global, ao reduzir substancialmente a cobertura de gelo, está provocando duas consequências. Em primeiro lugar, que essa região seja transitável sem a necessidade de um quebra-gelo. E em segundo plano, temos a vastidão de recursos disponíveis e não explorados no Polo Norte. Isso exemplifica literalmente a frase em que alguns veem desafios, outros veem oportunidades, o que é positivo. Em seguida, há uma terceira consideração que alega que as potências estão preocupadas com a preservação dessa região. Mas sejamos realistas, isso é mais para criar uma boa imagem diante do público. Em agosto de 2017, o navio cisterna da empresa russa Sovcomflot concluiu uma jornada da Noruega até a Coreia ao longo da costa norte da Rússia em um tempo recorde de 19 dias, 30% mais rápido do que a rota convencional pelo Canal de Suez. Isso representou um marco histórico não apenas pela rapidez da viagem, mas também porque foi o primeiro navio a realizar essa proeza sem a necessidade de um quebra-gelo. Isso poderia representar uma mudança significativa para as rotas comerciais existentes hoje. Novas vias seriam desbloqueadas, os prazos de envio diminuiriam e os custos seriam reduzidos, já que a redução nos prazos de envio implica em menor consumo de combustível, consequentemente, custos menores. Aqui é onde entram em jogo os evidentes interesses na região. A Rússia, que faz fronteira com grande parte do Ártico, o Alasca, isto é, os Estados Unidos, e em certa medida, a Europa com os países nórdicos. Entretanto, a China, que não tem fronteira direta, é o país que mais se esforça para desenvolver essas rotas comerciais, pois isso faz parte de algo não tão conhecido, como sua Rota Polar da Seda. Para quem não está familiarizado, um resumo rápido. A Rota da Seda é um plano da China para estabelecer rotas comerciais seguras, e o Ártico faz parte dessa equação, permitindo o acesso ao mercado europeu de maneira mais rápida e segura. Atualmente, deve atravessar dois pontos chaves para alcançar o mercado europeu da forma mais rápida possível: o Estreito de Malaca, situado no sudeste da Ásia, e em seguida, o Canal de Suez. Até o momento, não há nenhum problema em utilizar essas rotas, mas quem sabe o que o futuro reserve se algum governo decidir bloquear o acesso à China. Por isso, a Rota do Ártico está se tornando uma prioridade para o gigante asiático. Desbloqueá-la representaria uma grande oportunidade de estabelecer uma rota alternativa em termos de distância, economizando cerca de 11 mil quilômetros de viagem entre o oeste da Europa e o leste da Ásia. Ainda leva algum tempo para que isso se torne completamente navegável. Prevê-se que,
por volta de 2030, a região seja navegável por 3 meses ao ano. Portanto, as rotas convencionais continuarão sendo usadas regularmente. Aqui entra em cena a parceria russo-chinesa, onde ambas as potências buscam um acordo mutuamente benéfico para explorar as vantagens da nova rota desbloqueada. Obviamente, Europa, outros países asiáticos e os Estados Unidos também têm interesse nessa nova rota, pois permitiria uma conexão alternativa, evitando, por exemplo, o Oceano Pacífico. É de se esperar que as disputas por esses territórios aumentem cada vez mais, especialmente levando em consideração o segundo fator, seus recursos. O derretimento das grandes camadas de gelo está abrindo a possibilidade de acessar novos depósitos de recursos naturais essenciais, como gás e petróleo. Calcula-se que cerca de 30% das reservas de gás não descobertas estejam sob as extensas camadas de gelo do Ártico, e o mesmo ocorre com as reservas não descobertas de petróleo, que representam aproximadamente 1%. Surge então um dilema: a quem pertencem esses recursos? Segundo o direito internacional, seriam águas internacionais, onde teoricamente todos têm o direito de navegar e utilizar os recursos naturais presentes. No entanto, isso é apenas no papel. É evidente que as grandes potências competirão vigorosamente assim que o gelo derreter. A questão é até que ponto o respeito pelas leis irá. Todos sabemos que desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, as relações internacionais deram uma reviravolta de 180 graus, e a dúvida é se essa disputa pelas rotas árticas será pacífica ou se transformará em um jogo de forças. Desde o início do conflito, muitos dos projetos iniciados pelo Conselho Ártico foram paralisados devido à quebra de relações com muitos países, principalmente com a Rússia. Claro, se muitas dessas relações se rompem, qual será a utilidade, afinal, dessa rota do Ártico? Se muitas dessas rotas passam pelo território russo, e se eles decidem bloquear o acesso a navios que navegam perto de suas costas, qual é o sentido dessas rotas? E então, há a questão da China e sua postura. Desde o início do conflito, o gigante asiático não se posicionou claramente a favor de nenhum lado. A explicação básica é que eles não querem estragar suas relações com nenhum de seus principais parceiros. A Europa é um dos principais mercados da China, e a Rússia é um país com o qual a China tem muitos projetos em comum, incluindo a conquista do Ártico. A Rússia possui o território, e a China tem a tecnologia e o poder financeiro necessários para realizar a extração. Tudo isso está em jogo, e se a China avançar, enfrenta o perigo do Ocidente ficar irritado e impor sanções a eles também. Novas oportunidades estão surgindo graças ao degelo, e as potências estão esfregando as mãos para aproveitar isso. Agora que vocês conhecem a importância do Ártico, lanço a seguinte pergunta: na Antártida, os países também têm interesse. Isso não é mais um pedaço de gelo, é um continente. A resposta é sim. Também há movimentos no polo oposto, mas isso já é tema para outro vídeo. Deixem nos comentários o que acharam. Quem vocês acham que se tornará dono do Ártico? Você acredita que existem preocupações dos países na preservação do Ártico? Seu comentário é muito importante. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Sua inscrição faz você ver vídeos como este sempre. Então considere se inscrever. Além do Polo Norte temos Taiwan, um país ou província muito disputado. Mas o que tem de tão importante nesta ilha? Por que Taiwan é tão importante para o mundo? Assista ao vídeo que está aparecendo agora e veja as respostas para estas perguntas. Te espero lá.